Boa noite a todos. Boa noite aos desencarnados aqui presentes e boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom, em pleno carnaval, que bom nós podermos estar aqui louvando, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela encarnação que estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos que nos auxilie sempre, nos dê sempre força, sempre coragem, que nos proteja e que guie os nossos passos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Hoje, para nossa alegria, nós recebemos nossa colega, trabalhadora da casa, a Sandra Rosana S., que vai nos transmitir a mensagem da comunicação da espiritualidade e mediunidade. Nós rogamos para que ela tenha um bom atendimento da espiritualidade, que ela possa transmitir tudo que preparou com carinho e que Deus a ilumine. Sandra. Boa noite a todos. Satisfação em reencontrar os amigos em mais uma oportunidade que nos é concedida para a divulgação dos ensinamentos do nosso mentor Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina. Gratidão a Deus, Criador Supremo, a Jesus e a equipe espiritual do Centro Espírita Allan Kardec. E assim nós rogamos o seu amparo para que ao sairmos daqui esta noite, estejamos fortalecidos pelo alimento espiritual. Pois Jesus, ao conhecer os reflexos do amor em nossa vida e nossa nutrição espiritual, ele salientou no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, de forma que cabe a todos nós nosso esforço no sentido de amar, a fim de que exerçamos com qualidade os cuidados do corpo e da alma, que gerarão paz, alegria e a nossa saúde moral. E assim, para a explanação doutrinária dessa noite, nós vamos abordar o tema que encontramos no ESD, capítulo 5, roteiro 2, onde vamos refletir e conhecer um pouco mais sobre a comunicação espiritual e como se dá a mediunidade. Então, estimados irmãos, vocês que nos acompanham a cada sábado, sabem que a doutrina espírita tem seus princípios fundamentais e que Kardec, na Revista Espírita, de 1862, página 401, nos diz que esses princípios se apoiam nas explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual ele afirma que o Espiritismo permite resolver milhares de problemas que são históricos, arqueológicos, antropológicos, arqueológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais que atualmente desafiam a sociedade humana.
E quando Kardec nos traz ao debate o elemento espiritual, ele se torna um fator decisivo na análise dessas questões da diversidade e da desigualdade humana. E em suas iluminadas obras, o nosso mentor nos leva a adquirir a compreensão e o conhecimento das leis que regem e que vigoram em todo o universo. Leis universais como as leis do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução, onde estabelecem novos critérios para o desenvolvimento desta humanidade. Caros irmãos, ao seguirmos com certeza, confiança, muita fé e esperança o roteiro do Evangelho, certamente este destino nos conduzirá a um destino glorioso que nos aguarda a cada degrau da nossa jornada evolutiva. Pois nós, todos, como filhos muito amados de Deus, nosso Pai Celestial, e ao escolhermos seguir Jesus como nosso modelo e guia, fonte das mais benditas inspirações, que possamos semear todo o bem possível, o amor e a paz, ajudando a construir um mundo melhor, mais fraterno, solidário e justo para todos. Sendo assim, Kardec nos ensina que a comunicação com os espíritos é um dos princípios fundamentais do espiritismo, pois essa comunicação ela é a base da fundamentação da nossa doutrina. E segundo o espiritismo, a comunicação com os espíritos só é possível porque a vida continua após a morte. Os espíritos são seres inteligentes e conscientes, que não se extinguem com a morte do corpo físico. Na semana passada, aprendemos sobre como seria o nosso corpo espiritual, como esse se manifestaria como esse espírito se manifestaria fora do corpo físico e sobre como seria seu envoltório, ao qual denominamos por perispírito. Então, meus queridos irmãos, Allan Kardec, que é o nosso codificador, como já foi falado, descreve a mediunidade como sendo uma faculdade natural do ser humano, que permite a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. E ele também ensinou que a mediunidade ela é um instrumento de evolução espiritual, que pode auxiliar o ser humano a compreender a sua própria natureza e a sua relação com o universo. Encontramos no estudo sistematizado da doutrina espírita, como chamamos de UESP, a definição de segundo Emmanuel sobre a mediunidade. Diz ele que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que essa mediunidade se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face no mundo. Emmanuel ainda nos diz que a mediunidade é um talento do céu para o serviço da renovação no mundo. Lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade, e é indispensável nutrir com ela
a sublime luz do amor, que irradia em caridade e compreensão para todos aqueles irmãos que nos cercam. Sempre Emmanuel, com suas palavras precisas, que possamos então, queridos, guardar em nossos corações essas preciosas reflexões, levando-as para a prática da nossa vida e como vamos agir em relação com todos aqueles que nos rodeiam. Percebemos ao longo da história que a mediunidade tem sido utilizada de diversas maneiras, tanto para fins benéficos, quanto para fins que causam prejuízos. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Por esse regulamento, Jesus aconselha aos seus discípulos a não cobrar pelo dom de curar, pois este mesmo dom lhes fora oferecido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam, e também como um meio de espalhar e divulgar a fé. Então, nós recomendamos a todos que querem aprofundar seus conhecimentos sobre esse assunto, a leitura onde Kardec, com toda a sua habilidade, esclarece o mesmo. Sabemos, queridos irmãos, que no início da humanidade, a mediunidade era frequentemente associada a práticas religiosas e mágicas. Os oráculos, por exemplo, eram médiuns que se utilizavam da mediunidade para receber mensagens espirituais. A palavra mediunidade, que nos faz lembrar o meio, ou seja, a pessoa que tem mediunidade está no meio, pois ela possui dons especiais e está em contato entre o céu e a terra. E também mantém esse contato com seres humanos encarnados, bem como os desencarnados. Portanto, mediunidade significa estar em contato permanente com os dois planos da existência, o material e o espiritual. Sendo assim, Kardec nos diz que o médium é o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens que são os espíritos encarnados. Observamos ao longo da evolução da humanidade que os conceitos e a forma sobre mediunidade também evoluíram. No período medieval, a mediunidade foi associada à bruxaria e à superstição, sendo que muitas pessoas que eram consideradas médiuns foram perseguidas e condenadas à morte. Já no século XIX, a mediunidade começou a ser estudada de forma mais científica por Allan Kardec, que se destacou como um dos pioneiros nesse assunto, nesse estudo, através das suas obras codificadoras. E elas trouxeram uma nova compreensão sobre a mediunidade, que nos faz refletir que o Espiritismo ensina que toda mediunidade é um dom que pode ser desenvolvido por todos os seres humanos, através do estudo e da prática da mediunidade. O ser humano pode aprender, então, a se comunicar com os espíritos de uma maneira ética e segura. Kardec dividiu a mediunidade em 5 tipos, de acordo com o sentido ou faculdade que é utilizada para a comunicação com esses espíritos, que são as seguintes: psicografia, ou seja, a mediunidade
a manifestação dela vem através da escrita. A psicofonia, quando a manifestação da mediunidade vem através da fala. A vidência ocorre pela manifestação da mediunidade através da visão. A audiência é quando a mediunidade se manifesta através da audição. E por último, temos a intuição, a qual a manifestação desse tipo de mediunidade acontece através da sensação ou percepção direta, onde os espíritos transmitem suas ideias e pensamentos. Estimados irmãos, afirmamos ainda que o Espiritismo é uma doutrina que tem como objetivo promover a evolução espiritual da humanidade. E nesse sentido, nós vemos a mediunidade como um instrumento fundamental para que esse objetivo seja concretizado, pois ela permite a comunicação entre os dois planos, o plano físico e o espiritual, que ajuda no desenvolvimento da espiritualidade, da promoção da paz e harmonia no mundo. Nos encaminhando quase para a finalização dos estudos dessa noite, nós percebemos que a evolução da humanidade, na mediunidade, ela sempre vai ocorrer de forma gradual, pois a natureza não dá salto. Basta observarmos a natureza. A flor que desabrocha no jardim tem o seu tempo. Não adianta a gente estar com aquele imediatismo para ver a beleza dela. Ela tem o tempo necessário para desabrochar, e assim tudo em nossa vida. Porque Deus nos alcança aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, o ser humano, ele vai evoluindo espiritualmente, quando ele consegue isso, ele começa a compreender melhor os mecanismos da mediunidade. E ele começa a utilizá-la de forma mais consciente e responsável. Como aprendizes do Evangelho do Cristo, cabe a cada um de nós a tarefa de contribuir com o Consolador prometido na divulgação deste conhecimento sobre a mediunidade e ensinando sua prática segura. Kardec também afirmou que a mediunidade ela pode ser utilizada para diversos fins, como o ensino, o consolo, a cura, a assistência. No entanto, ele faz uma advertência, que a mediunidade deve ser exercida com responsabilidade, ética e respeito, para que não seja utilizada para fins de charlatanismo ou exploração. Ressalta que a mediunidade é uma faculdade que deve ser desenvolvida com cautela e recomenda que os médiuns procurem orientações de pessoas experientes para que possam desenvolver suas faculdades de forma produtiva e segura. Pois cada estudo tem a sua complexibilidade. No entanto, as obras de Allan Kardec nos fornecem uma base sólida para esse estudo e a compreensão dessa faculdade humana. Sendo assim, a comunicação com os espíritos pode ser de uma experiência transformadora e enriquecedora. Ela pode nos auxiliar a compreender melhor esse mundo espiritual, no nosso verdadeiro lar, para onde retornaremos após essas breves experiências transitórias que a misericórdia divina nos concede a cada oportunidade de reencarnação e reencarnação para evoluirmos, pois somos simplesmente espíritos imortais e infinitos. Queridos irmãos, para hoje eram essas palavras.
Agradeço muito pelas energias de vocês, pela paciência, e desejo um ótimo fim de semana a todos, convidando-os para estarem conosco no próximo sábado e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Nós agradecemos a Sandra pela bela explanação e vamos então aprendendo cada vez mais. No primeiro momento, nós oramos por nós. E agora chegou a vez de nós fazermos a nossa caridade. Este é o momento que as águas trazidas serão fluidificadas. E quem está em casa pode dispor de uma jarrinha d'água para depois ir consumindo aos poucos. E os que estão aqui também levam para as suas casas. E quando ela está com menor quantidade, pode ir acrescentando até a próxima semana ela estar ainda durando até a próxima semana. Neste momento, eu convido vocês a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e vamos lembrar daquelas pessoas que estão precisando de um socorro, de um auxílio, dos que estão doentes do corpo e doentes do espírito. Que o Senhor, em sua infinita bondade, dê alívio às suas dores, conforme o merecimento de cada um. E passamos agora ao nosso passe coletivo. Com o nosso pensamento em Deus, a espiritualidade bondosa entre nós, ela está derramando bálsamos de saúde, de paz, de harmonia, boas energias. Tudo aquilo que nós precisamos, estamos recebendo da espiritualidade bondosa neste momento. Vamos ser agradecidos por todo esse trabalho e vamos levar um pouquinho da harmonia deste momento para todos aqueles com os quais convivemos, para que eles também sejam agraciados da paz e do amor que está em nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, Senhor. Que assim seja. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês, que em pleno carnaval está nessa casa de luz, recebendo as bênçãos de Deus neste momento. Nós convidamos então para o próximo sábado estarmos aqui 19 horas. Uma boa semana e fiquemos em paz. Boa noite.